Apresentação. O Novo Testamento constitui uma resposta sublime de Deus aos apelos aflitos das criaturas humanas. Constituído por 27 livros que são os 4 Evangelhos, um registro dos Atos dos Apóstolos, uma carta do apóstolo Paulo aos Romanos, 2 aos Coríntios, 1 aos Gálatas, 1 aos Efésios, 1 aos Filipenses, 1 aos Colossenses, 2 a Tessalonicenses, 2 a Timóteo, 1 a Tito, 1 a Filemon, 1 aos Hebreus, 1 carta de Tiago, 2 de Pedro, 3 de João, 1 de Judas e o Apocalipse de João. A sua obra, inspirada pelo Senhor Jesus, vem atravessando os 2 primeiros milênios sob acirradas lutas históricas e teológicas e pode ser considerada como um escrínio de gemas preciosas que rutilam sempre quando observadas. Negada a sua autenticidade por uns pesquisadores e confirmada por outros, certamente que muitas apresentam-se com lapidação muito especial, defluente da época e das circunstâncias em que foram grafadas em definitivo, consideradas algumas como de natureza canônica e outras deuterocanônicas. São definidas como alguns dos mais lindos, profundos livros que jamais foram escritos. Entre esses, o Evangelho de Lucas, portador de beleza incomum, sem qualquer demérito para os demais. Por diversas décadas, o nobre espírito Emmanuel, através do mediunato do abnegado discípulo de Jesus Francisco Cândido Xavier, analisou incontáveis e preciosos versículos que constituem o Novo Testamento, dando-lhe a dimensão merecida e o seu significado na atualidade para o comportamento correto de todos aqueles que amam o Mestre ou o não conhecem, sensibilizando os leitores que se permitiram penetrar pelas luminosas considerações. Sucederam-se centenas de estudos, de pesquisas preciosas e profundas, culminando em livros que foram sendo publicados à medida que eram concluídos. Nos desdobramentos dos conteúdos de cada frase analisada, são oferecidos lições psicológicas modernas e psicoterapias extraordinárias, diretrizes de segurança para o comportamento feliz, exames e soluções para as questões sociológicas, econômicas, étnicas, referente aos homens e às mulheres, aos grupos humanos e às nações, ao desenvolvimento tecnológico e científico, às conquistas gloriosas do conhecimento, tendo como foco essencial e transcendente o amor conforme Jesus ensinara e vivera. Cada página reflete a claridade solar da escuridão do entendimento humano, contribuindo para que o indivíduo não mais retorne à caverna das sombras de onde veio. Na condição de hermeneuta sábio, o nobre mentor soube retirar a ganga que envolve o diamante estelar na revelação divina, apresentando-o em todo o seu esplendor e atualidade, porque os ensinamentos de Jesus estão dirigidos em todas as épocas da humanidade. Inegavelmente, é o mais precioso conjunto de estudos do Evangelho, de que se tem conhecimento através dos tempos, atualizados pelas sublimes informações dos guias da sociedade conforme a revelação espírita. Dispondo dos originais que se encontram na espiritualidade superior, Emmanuel legou à posteridade este inimaginável contributo de luz e de sabedoria. Agora, enfeixados em novos livros, para uma síntese final, sob a denominação de Evangelho por Emmanuel,
podem ser apresentados como o melhor roteiro de segurança para os viandantes terrestres que buscam a autoiluminação e a conquista do reino dos céus a expandir-se do próprio coração. Que as claridades miríficas destas páginas, que se encontram ao alcance de todos que as desejam ler, possam incendiar os sentimentos sob as chamas do amor e da caridade, iluminando o pensamento para agir com o discernimento e alegria na conquista da plenitude. Salvador, Bahia, 15 de agosto de 2013, Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Prefácio. O Novo Testamento é a base de uma das maiores religiões de nosso tempo. Ele traz a vida e os ensinamentos de Jesus da forma como foram registrados por aqueles que, direta ou indiretamente, tiveram contato com o Mestre de Nazaré e sua mensagem de amor que reverbera pelos corredores da história. Ao longo dos séculos, esses textos são estudados por indivíduos e comunidades com o propósito de melhor compreender o seu conteúdo. Religiosos, cientistas, linguistas e devotos de vários credos lançaram e lançam mão de suas páginas, ressaltando aspectos diversos que vão desde a história e confiabilidade das informações nelas contidas até padrões desejáveis de conduta e crença. Muitas foram as contribuições que ao longo de quase 2000 anos surgiram para o entendimento do Novo Testamento. Essa, que agora temos a alegria de entregar ao leitor amigo, é mais uma delas que merece especial consideração. Isso porque representa o trabalho amoroso de dois benfeitores que durante mais de 70 anos se dedicaram ao trabalho iluminativo da senda da criatura humana. Emmanuel e Francisco Cândido Xavier foram responsáveis por uma monumental obra de inestimável valor para nossos dias, particularmente no que se refere ao estudo e interpretação da mensagem de Jesus. Os comentários de Emmanuel sobre o Evangelho encontram-se distribuídos em 138 livros e 441 artigos publicados ao longo de 39 anos nas revistas Reformador e Brasil Espírita. Por essa razão, talvez, poucos tenham a exata noção da amplitude desse trabalho, que totaliza 1.616 mensagens sobre mais de 1000 versículos. Todo esse material foi agora compilado, reunido e organizado em uma coleção cujo terceiro volume é o que ora apresentamos ao público. Essa coletânea proporciona uma visão ampliada e nova do que representa a contribuição de Emmanuel para o entendimento e resgate do Novo Testamento. Em primeiro lugar, porque possibilita uma abordagem diferente da que encontramos nos livros e artigos que trazem, em sua maioria, um versículo e um comentário em cada capítulo. Neste trabalho, os comentários foram agrupados pelos versículos a que se referem, possibilitando o estudo e a reflexão sobre os diferentes aspectos abordados pelo autor. Encontraremos, por exemplo, 22 comentários sobre Mateus, capítulo 5, verso 44, e 11 comentários sobre João, capítulo 8, verso 32, e 8 sobre Lucas, capítulo 17, verso 21. Ao todo,
305 versículos receberam do autor mais de um comentário. Relembrando, antigo ditado judaico, a Torá tem 70 faces. Emmanuel nos mostra que o Evangelho tem muitas faces que se aplicam às diversas situações da vida, restando-nos a tarefa de exercitar a nossa capacidade de compreensão e vivência das lições nele contidas. Em segundo lugar, porque a ordem dos comentários obedece à sequência dos 27 textos que compõem o Novo Testamento. Isso possibilitará ao leitor localizar mais facilmente os comentários sobre um determinado versículo. O projeto gráfico foi idealizado também com este fim. A coleção composta de 7 volumes. Volume 1, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Volume 2, Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Volume 3, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Volume 4, Comentários ao Evangelho segundo João. Volume 5, Comentários aos Atos dos Apóstolos. Volume 6, Comentários às Cartas de Paulo. Volume 7, Comentários às Cartas Universais e Apocalipse. Em cada volume, foram incluídas introduções específicas com o objetivo de familiarizar o leitor com a natureza e características dos estilos do Novo Testamento, acrescentando sempre que possível a perspectiva espírita. Metodologia. O conjunto das fontes pesquisadas envolveu toda a obra e livros de Francisco Cândido Xavier, publicada durante a sua vida. Todas as revistas Reformador, de 1927 até 2002, e todas as edições da revista Brasil Espírita. Dos 412 livros de Chico Xavier, foram identificados 138 com comentários de Emmanuel sobre o Novo Testamento. A equipe organizadora optou por atualizar os versículos comentados de acordo com as traduções mais recentes. Isso se justifica porque, a partir da década de 60, os progressos na área da crítica textual possibilitaram um avanço significativo no estabelecimento de um texto grego do Novo Testamento que estivesse o mais próximo possível do original. Esses avanços deram origem a novas traduções como a Bíblia de Jerusalém, bem como correções e atualizações de outras já existentes como a de João Ferreira de Almeida. Todo esse esforço tem o objetivo resgatar o sentido original dos textos bíblicos. Os comentários de Emmanuel apontam na mesma direção, razão pela qual essa atualização foi considerada adequada nas poucas ocorrências em que essa opção pôde suscitar questões mais complexas. As notas auxiliarão o entendimento. A tradução utilizada para os Evangelhos e Atos foi a de Haroldo Dutra Dias. Foram incluídos todos os comentários que indicavam os versículos de maneira destacada, ou que faziam referência a eles no título ou no corpo da mensagem. Nos casos em que o mesmo versículo aparece em mais de uma parte do Novo Testamento, é que o comentário não deixa explícito a qual delas ele se refere. Optou por uma, evitando a repetição desnecessária do comentário em mais de uma parte do trabalho. A tabela de correspondência de versículos traz a relação desses comentários, indicando a escolha feita pela equipe e as outras possíveis. Os textos transcritos tiveram como fonte primária os livros e artigos publicados pela FEB,
Nos casos em que um mesmo texto foi publicado em outros livros, a referência desses está incluída em nota. A história do projeto O Evangelho de Emmanuel. Esse trabalho teve duas fases distintas. A primeira iniciou em 2010, quando surgiu a ideia de estudarmos o Novo Testamento nas reuniões do culto no lar, com o propósito de facilitar a localização dos comentários de Emmanuel. Foi elaborada uma primeira relação, ainda parcial. Ao longo do tempo, essa relação foi ampliada e compartilhada com amigos e trabalhadores do movimento espírita. No dia 2 de março de 2013, iniciou-se a segunda e mais importante fase. Teresinha de Jesus, que já conhecia a relação através de palestras e estudos que desempenhávamos no grupo espírita Operários da Espiritualidade, comentou com o então atual vice-presidente da FEB, Geraldo Campetti Sobrinho, que havia um trabalho sobre os comentários de Emmanuel que merecia ser conhecido. Geraldo nos procurou e marcamos uma reunião para o dia seguinte na sede da FEB, às 9 horas da manhã. Nessa reunião, o que era apenas uma relação de 29 páginas, tornou-se um projeto de resgate, compilação e organização do que é um dos maiores acervos de comentários sobre o Evangelho. A realização dessa empreitada seria impensável para uma só pessoa. Por isso, uma equipe foi reunida e um intenso cronograma de atividades foi elaborado. As reuniões para o acompanhamento, definições de padrões, escolhas de metodologia e análise de situações ocorreram praticamente todas as semanas desde o início do projeto até a sua conclusão. O que surgiu inicialmente como uma reunião familiar composta por algumas pessoas em torno do Evangelho, hoje está colocado à disposição do grande público com o desejo sincero de que a imensa família humana se congregue cada vez mais em torno desse, que é e será o farol imortal a iluminar o caminho de nossas vidas. Relembrando o Mestre inesquecível em sua confortadora promessa: pois onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Mateus 17:20. Brasília, Distrito Federal, 15 de agosto de 2013, Saulo César Ribeiro da Silva, coordenador.